Quando a minha mãe encontrou as mensagens no meu telemóvel, o mundo desabou em silêncio absoluto. Ana, como pudeste fazer isto à nossa família? Amar uma mulher é pecado mortal contra Deus e contra tudo o que te ensinamos, gritou ela, com a voz embargada de raiva e dor, enquanto me empurrava porta fora da casa de 2 pisos no bairro da Alfama, em Lisboa, onde eu tinha crescido entre imagens de santos e missas dominicais. Eu, Ana Silva, programadora de TI com 32 anos numa empresa de software no centro da cidade, senti o chão fugir-me debaixo dos pés. Apenas 2 horas antes, estava a trocar mensagens carinhosas com Sofia, a professora de História que conhecera num congresso de tecnologia aplicada à educação, e agora carregava apenas uma mala velha e o laptop onde guardava o meu maior segredo profissional. A porta bateu com força atrás de mim e o eco ressoou como uma sentença final. Caminhei sob a chuva fina de novembro, o casaco encharcado colado ao corpo, sem destino, enquanto as palavras da mãe repetiam-se na minha cabeça. Tu vais arder no inferno se não te arrependeres. A tradição católica da nossa família, herdada do avô pescador e da avó costureira, não admitia desvios. O pai tinha morrido há 5 anos de cancro, mas a mãe e os 2 irmãos mais novos continuavam a frequentar a paróquia de São Vicente todas as semanas, rezando o terço em voz alta. Eu nunca tinha sido a filha perfeita, mas sempre fingira ser, e à missa, confessava-me, sorria para os primos casados. Até Sofia aparecer. Encontrámo-nos por acaso num painel sobre inteligência artificial na Universidade de Lisboa. Ela falava de como a tecnologia podia preservar a memória coletiva portuguesa, eu apresentava um protótipo de aplicação para arquivos históricos. Os nossos olhos cruzaram-se e, em poucos meses, o que começou como amizade tornou-se algo que eu nunca ousara nomear. Agora, com a mala na mão, sentei-me num banco molhado do jardim de São Pedro de Alcântara e abri o laptop. O ecrã iluminou-se com o código que eu desenvolvera em noites de insônia, escondido de todos. Vinha Inteligente, uma plataforma de IA que analisava dados climáticos, solos e mercados em tempo real para pequenos produtores de vinho do Douro e Alentejo. Testaram em segredo com um viticultor amigo e os resultados eram impressionantes. Aumento previsto de 35% na eficiência e redução de perdas por seca. Eu não imaginava que aquele código, guardado numa pasta encriptada, estava prestes a mudar tudo. O frio subia-me pelas pernas, mas o peito ardia de culpa e de uma estranha esperança. Liguei a Sofia com mãos trêmulas. Eles sabem, disse eu apenas. Do outro lado, a voz dela tremeu. Vem para minha casa, Ana. Vamos resolver isto juntas. Mas eu sabia que nada seria simples. A religião da minha mãe não era só crença, era a identidade dela, o laço que unia gerações. E eu, ao amar Sofia, tinha cortado esse laço com uma lâmina invisível. Caminhei até um hostel barato perto do Rio Tejo, paguei com o cartão que ainda funcionava e deitei-me na cama estreita, olhando o teto rachado. As lágrimas vieram sem controlo. Não era só a família que perdia, era a Ana que todos esperavam que eu fosse, a filha devota, a tia solteira mas respeitável, a profissional discreta. Agora restava apenas a verdade nua, eu amava uma mulher e esse amor custara-me tudo. No dia seguinte, voltei ao escritório como se nada tivesse acontecido, mas os olhares dos colegas já pareciam diferentes. O rumor espalhou-se depressa numa empresa pequena. Ninguém dizia nada abertamente, mas o silêncio era ensurdecedor. Sentei-me à secretária e abri o projeto oficial, mas a mente voltava sempre ao código da vinha inteligente. Talvez aquele software fosse a única coisa que ainda me pertencia inteiramente. A semana passou num torpor cinzento. No escritório, o meu chefe chamou-me para uma reunião rápida. Ana, está tudo bem? Pareces distante. Eu sorri mecanicamente e disse que era apenas cansaço. Mas dentro de mim, o conflito crescia como uma tempestade. À noite, em casa de Sofia, no pequeno apartamento dela em Campo de Ourique, contava-lhe tudo aos sussurros. Ela ouvia-me com paciência infinita, os dedos entrelaçados nos meus, e dizia: o amor não é pecado, Ana. É a coisa mais pura que temos. Mas as palavras dela chocavam-se contra as que a minha mãe repetia por telefone. Volta para casa, filha. Confessa ao padre António. Ele pode ajudar-te a curar esta confusão. Eu desligava sempre a chorar.
O padre António era o confessor da família há 30 anos. Eu lembrava-me dele a abençoar a minha primeira comunhão, a elogiar a minha vocação para a informática como dom de Deus. Agora, imaginar-me a contar-lhe sobre Sofia fazia-me sentir suja. Nos fins de semana, quando Sofia ia visitar os pais dela em Sintra, eu ficava sozinha e abria a Bíblia que a mãe me dera aos 18 anos. Lia passagens do Levítico e de Romanos, tentando encontrar nelas uma condenação clara, mas também lia o Evangelho de João: amai-vos uns aos outros. Quem tinha razão? A tradição que me criara ou o coração que agora batia por outra mulher? No trabalho, a isolamento tornou-se palpável. Uma colega que antes almoçava comigo começou a evitar-me. Ouvi sussurros no corredor. Dizem que ela é ninguém, completava a frase, mas o peso era o mesmo. Portugal era um país moderno na superfície, com casamento igualitário desde 2010, mas nas famílias católicas tradicionais do interior e mesmo em Lisboa Antiga, as coisas não mudavam tão depressa. Eu sentia-me presa entre dois mundos. Uma tarde, recebi um e-mail inesperado de um investidor que o meu antigo colega de universidade, Miguel, lhe encaminhara. Vi o protótipo da vinha inteligente. Podemos marcar uma reunião? A tua tecnologia pode valer muito. O coração acelerou. Eu nunca mostrara o código a ninguém além de Miguel, mas ele acreditara tanto que o partilhara discretamente. Marquei a reunião para a semana seguinte, num café discreto perto da Praça do Comércio. Sofia incentivou-me: isto pode ser o teu recomeço, Ana. Não deixes que o medo te paralise. Mas o medo estava lá, misturado com culpa. Na missa de domingo, que eu ainda frequentava por hábito, o padre falou sobre a família como pilar da sociedade cristã. Eu saí antes do fim, com o peito apertado. Em casa, escrevi um e-mail longo à mãe. Mãe, eu não escolhi isto. Mas também não consigo deixar de ser quem sou. Perdoa-me. A resposta veio seca: reza, filha. O demónio tenta-te. As palavras doíam mais que qualquer insulto. Sofia e eu passávamos as noites a conversar sobre o futuro. Ela vinha de uma família mais aberta, mas mesmo assim os pais dela faziam perguntas incômodas. E se um dia quiseres filhos? Como vai ser? Eu não sabia responder. O amor entre nós era real, terno, feito de olhares longos e carinhos silenciosos, mas o mundo à nossa volta parecia determinado a parti-lo. Enquanto isso, o código da vinha inteligente ganhava vida própria no meu laptop. Eu melhorava-o todas as noites, adicionando módulos de previsão de preços de exportação para o vinho português. Quando a reunião com o investidor chegou, eu vesti a minha melhor camisa e fui. O homem, um executivo de uma startup de agraites em Lisboa, olhou os gráficos e disse: isto pode revolucionar o setor. Estamos a falar de vários milhões de euros se venderes os direitos. Milhões. A palavra ecoou na minha cabeça durante dias. Mas como celebrar uma vitória quando a família me via como pecadora? O conflito interno tornava-se insuportável. O outono deu lugar ao inverno e o frio de Lisboa parecia penetrar-me os ossos. A mãe marcou uma conversa em família na casa de Alfama, sem Sofia, claro. Eu fui, tremendo por dentro. Os irmãos estavam lá: João, o mais velho, casado e pai de 2 meninas, e Pedro, ainda solteiro mas devoto como a mãe. O padre António sentou-se à cabeceira da mesa como juiz. Ana, a igreja não condena a pessoa, mas o ato, começou ele com voz suave. Pode escolher o caminho da castidade e da oração. Deus perdoa. João acrescentou: pensa nas tuas sobrinhas. Que exemplo lhes dás? Pedro ficou calado, mas os olhos dele diziam tudo. Eu tentei explicar: não é escolha. Eu nasci assim. Amar Sofia não me torna menos filha de Deus. A mãe chorou: tu eras a minha menina que rezava o terço comigo. Onde errei? As perguntas não tinham resposta fácil. Ninguém ali era cruel por prazer, cada um acreditava sinceramente que me salvava da danação. Mas as palavras deles cortavam-me como vidro. Saí da casa com a promessa vaga de pensar melhor, mas sabia que não mudaria. No escritório, a situação piorou.
O chefe chamou-me novamente, recebemos queixas de ambiente desconfortável. Talvez seja melhor tirares umas férias. Eu percebi que o rumor se tornara oficial. Isolada, comecei a trabalhar remotamente, mas o salário era o mesmo e as contas não paravam. Sofia, por sua vez, enfrentava pressão na escola onde lecionava. Uma mãe de aluno comentara com a diretora: "Não sei se é bom exemplo para as crianças." Sofia defendia-se com dignidade, mas via-se o cansaço nos olhos dela. Uma noite, deitadas no sofá pequeno do apartamento dela, ela perguntou: "Vale a pena, Ana? Perder tudo por nós?" Eu não soube responder imediatamente. Olhei para o teto e pensei na vinha inteligente. O investidor já fizera uma proposta concreta, 3,5 milhões pela licença exclusiva, mais royalties. Dinheiro suficiente para comprar uma casa pequena, viajar, começar de novo. Mas dinheiro não comprava o olhar da mãe quando me via. Decidi consultar um advogado amigo para os detalhes do contrato. Enquanto isso, a mãe ligou novamente. "O padre António tem um retiro espiritual só para mulheres com dúvidas. Vai, por favor." Recusei. O retiro seria uma forma de me curar e eu não queria cura. Queria aceitação. O conflito não era só meu, era de toda a sociedade portuguesa que, apesar das leis progressistas, ainda carregava o peso de séculos de catolicismo. Eu li artigos sobre outras mulheres lésbicas em Portugal que tinham sido rejeitadas pelas famílias, mas também histórias de reconciliação lenta. A minha parecia distante. Uma tarde, Sofia e eu fomos passear no Mosteiro dos Jerónimos, lugar de beleza e fé. Ali, entre os azulejos e as colunas manuelinas, senti uma paz estranha. Talvez Deus não fosse tão severo como a mãe pintava. Talvez o amor fosse a verdadeira oração. Mas ao voltar para casa, encontrei uma carta da mãe por baixo da porta do meu antigo quarto que ela deixara aberta: "Se não mudares, não voltas." As lágrimas caíram sobre o papel. O isolamento era completo. A proposta do investidor chegou por e-mail oficial: "Aceitamos a tua contraproposta. 4 milhões de euros pela vinha inteligente, com cláusula de consultoria técnica durante 1 ano." Eu li a mensagem várias vezes, sentada na cozinha de Sofia, com o café a arrefecer. 4 milhões. Suficiente para viver sem preocupações, para ajudar Sofia a abrir a sua própria escola online, para talvez um dia adotarmos uma criança se quiséssemos. Mas o preço era a minha identidade familiar. Liguei ao advogado e assinámos os documentos digitais. A transferência aconteceria em 30 dias. Sofia abraçou-me forte: "Tu mereces isto, Ana. Trabalhaste tanto." Mas eu sentia um vazio. No escritório, pedi demissão formal. O chefe aceitou sem surpresa, o ambiente já era insustentável. Agora, com tempo livre, comecei a frequentar um grupo de apoio para mulheres LGBT em Lisboa, discreto, num centro comunitário perto do Rio. Ali, ouvi histórias semelhantes, mães devotas que choravam, pais que cortavam contacto, mas também mulheres que reconstruíam vidas. Uma delas, uma médica de 50 anos, disse-me: "O pior não é perder a família. O pior é perder a ti própria." As palavras tocaram-me fundo. Eu comecei a escrever um diário, misturando código e reflexões. Talvez o verdadeiro pecado seja negar o amor que Deus nos deu. Sofia e eu viajámos um fim de semana para o Douro, visitar o viticultor que testara o meu app. Ele contou-nos como a vinha inteligente salvara a colheita dele no ano anterior. Ver o impacto real do meu trabalho deu-me força. Mas ao regressar, a mãe mandou uma mensagem de voz: "Soube do dinheiro. Compraste o silêncio de Deus com euros?" A acusação doeu mais que tudo. Eu respondi apenas: "O dinheiro é fruto do meu esforço, mãe." O amor por Sofia também. O silêncio dela foi a resposta. O Natal aproximava-se e, pela primeira vez em 32 anos, eu não iria à ceia familiar. Sofia convidou-me para a casa dos pais dela em Sintra. Era uma família mais liberal, mas ainda assim cautelosa. O pai dela perguntou-me educadamente sobre o trabalho, evitando o tema do nosso relacionamento. Eu sentia-me como uma intrusa num mundo que ainda não me aceitava plenamente.
Enquanto isso, o contrato foi assinado e o primeiro milhão chegou à minha conta. Comprei um apartamento pequeno em Alcântara, com vista para o Tejo, e mudei-me com Sofia. As noites eram calmas, cheias de conversas e carinho, mas o fantasma da família pairava. Um dia, o irmão João ligou: a mãe está doente, Ana. Não vem ao hospital por tua causa? Eu fui. No hospital de Santa Maria, a mãe estava deitada, pálida. Perdoa-me, disse ela baixinho. Mas quando mencionei Sofia, o rosto dela endureceu novamente. Volta para a igreja. Eu saí chorando. O conflito não terminava, apenas mudava de forma. O ano novo trouxe esperança e medo. A vinha inteligente já estava no mercado e os média portugueses falavam dela como a revolução silenciosa do vinho nacional. Entrevistas, convites para conferências. Eu aceitei algumas, sempre com Sofia ao lado, mas sem exibir o nosso relacionamento. Ainda assim, rumores circulavam. Numa conferência em Porto, uma jornalista perguntou diretamente: e a vida pessoal? Como equilibra a fé católica com a modernidade? Eu respondi com honestidade medida: a fé é pessoal. O amor também. A resposta saiu nos jornais e a mãe viu. Telefonou furiosa: agora o país inteiro sabe da tua vergonha. Mas eu já não tremia tanto. Sofia e eu decidimos viajar para o Algarve em férias, longe de tudo. Na praia de Albufeira, de mãos dadas ao pôr do sol, senti pela primeira vez uma paz verdadeira. Aceito quem sou, disse-lhe eu. Ela sorriu: eu sempre soube. Voltámos mais fortes. No entanto, a pressão social não parava. Um primo distante postou nas redes sociais um texto sobre a família tradicional ameaçada. Indireto, mas dirigido a mim. Eu bloqueei-o. O dinheiro dos royalties começou a entrar mensalmente e eu doei parte a uma associação de apoio a jovens LGBT rejeitados pelas famílias religiosas. Parecia-me justo. Sofia abriu o seu projeto educativo online sobre história portuguesa e mulheres pioneiras, incluindo lésbicas discretas do passado. O trabalho dela florescia. Mas o vazio familiar permanecia. Uma noite, o padre António ligou-me pessoalmente: Ana, a tua mãe reza por ti todos os dias. Volta ao rebanho. Eu respondi com respeito: Padre, o meu rebanho agora inclui Sofia. Deus compreende. Ele suspirou e desligou. O diálogo estava esgotado. Eu comecei a frequentar uma igreja mais progressista no centro de Lisboa, onde o padre falava de inclusão. Ali, senti que talvez houvesse espaço para mim. Sofia acompanhava-me às vezes. O nosso amor, antes escondido, ganhava contornos públicos suaves. Mas as decisões tinham consequências, a mãe parou de ligar completamente. João mandava mensagens esporádicas sobre as sobrinhas, mas sem convite. Pedro, o mais novo, escreveu uma carta longa explicando que me amava, mas não aprovava. Cada palavra era um corte lento. Eu aceitava a dor porque sabia que era responsável pela minha escolha. Não culpava ninguém, simplesmente vivia com o peso. A vinha inteligente continuou a crescer, agora exportada para Espanha e Itália. O valor total ultrapassava os 6 milhões. Eu usava parte para terapia, para aprender a lidar com a culpa religiosa internalizada. A psicóloga ajudava-me a separar a fé verdadeira do dogma familiar. Não há conflito entre amar Deus e amar Sofia, dizia ela. Eu comecei a acreditar. A primavera chegou e com ela uma carta da mãe, escrita à mão. Estou orgulhosa do teu sucesso profissional, mas o meu coração ainda chora pela filha que perdi. Eu chorei ao ler. Respondi com outra carta: nunca te perdi, mãe. Apenas escolhi viver a verdade. Um dia, talvez possamos sentar-nos sem julgamentos. Não esperei resposta imediata. Sofia e eu decidimos formalizar a nossa união civil, discreta, apenas com amigos próximos. No dia, vesti um vestido simples branco e ela um fato azul. Foi bonito, sem pompa, mas cheio de significado.
O dinheiro da vinha inteligente permitiu-nos comprar uma casa pequena com jardim em Cascais, onde plantámos videiras simbólicas. A vida estabilizava, mas a ferida familiar nunca cicatrizava por completo. Eu visitava a mãe uma vez por mês, sempre sozinha. Falávamos de trivialidades, o tempo, o preço do peixe, as sobrinhas. Ela nunca mencionava Sofia, eu nunca forçava. Era um acordo silencioso de paz incompleta. No trabalho de consultoria que ainda fazia para a empresa que comprou o app, via o impacto real. Produtores do Douro aumentavam rendimentos, famílias rurais sobreviviam melhor. O meu código ajudava pessoas concretas. Isso dava sentido à dor. Uma noite, sentada no jardim novo com Sofia, olhei as estrelas sobre o mar e pensei em tudo: as lágrimas, os gritos, as missas, o código, o amor. Ninguém tinha razão absoluta. A mãe defendia o que acreditava ser a salvação da minha alma, eu defendia o direito de viver com integridade. As decisões certas muitas vezes magoavam. O meu despertar não veio de vitória, mas de aceitar a perda e assumir a responsabilidade. Sofia apertou a minha mão. Estás bem? Eu sorri, estou em paz. E no silêncio daquela noite, a pergunta ficou no ar, sem resposta fácil. Será que o amor verdadeiro justifica perder a família e as tradições que nos criaram, ou o verdadeiro erro é negar quem realmente somos?